Você sabia que o poder público pode desistir de uma ação de desapropriação, mesmo que já esteja em curso? E você sabe quais são os direitos do proprietário no caso da desistência de uma ação de desapropriação? Fica com a gente nessa pílula jurídica e você vai entender mais sobre esse assunto. Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já convido você, se inscreva no meu canal e ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na pílula jurídica de hoje, vamos conversar sobre a desistência na desapropriação. Essa pílula jurídica faz parte da série onde estamos estudando desapropriação. A desistência na ação de desapropriação, ela vai acontecer quando o poder público, depois que ele declara a utilidade pública ou interesse social sobre um determinado bem, ele vem a decidir que não há mais interesse público que justifique concluir o processo expropriatório. Essa desistência ela pode acontecer tanto na fase administrativa da desapropriação, como na fase judicial da desapropriação. E ela deve estar motivada justamente pela perda do interesse em realizar a expropriação. Esse interesse que motivou inicialmente o ato expropriatório, ele desaparece por circunstâncias da gestão pública, por circunstâncias de recursos públicos, enfim. A partir do momento que não há mais o interesse na desapropriação, é possível sim essa desistência, mesmo que a ação de desapropriação já esteja em tramitação. Quais os fundamentos para a desistência? O fundamento jurídico para a desistência é exatamente o interesse público, a supremacia do interesse público sobre o privado. Mas existem limites constitucionais para essa desistência, embora ela seja possível. Essa desistência ela está balizada pelo limite da moralidade administrativa, ou seja, o ato deve estar inserido na moralidade administrativa e deve também observar a proteção dos direitos do proprietário. E como que isso vai acontecer? Na fase administrativa é possível a desistência da desapropriação, mas existem algumas condições. A primeira condição é que não tenha ocorrido a emissão na posse do bem, ou seja, que o ente público não tenha entrado na posse do bem. A segunda condição é que não tenha acarretado nenhum ato que gerou prejuízo para o proprietário. Agora, quando a gente olha para a fase judicial, nós temos também dois requisitos. O primeiro requisito é que é necessária a autorização judicial, ou seja, o juiz deve reconhecer a correção da desistência e sentenciar a desistência extinguindo a ação. Mas deve também haver o pagamento da indenização de todos os prejuízos do proprietário. Isso ainda é mais detalhado, a gente vai ver agora. Até quando pode ocorrer a desistência da desapropriação? Bom, parte da doutrina entende que ela pode acontecer a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado. Outra parte da doutrina entende que não seria possível após o trânsito em julgado. Agora, seja uma corrente ou outra, uma coisa é certa: só é possível se não houver grande alteração do bem e se for paga indenização ao proprietário. Esse ponto é pacífico. Outro ponto que é muito importante é que parte da doutrina entende que outra condição é que não haja o pagamento da indenização. E esse pagamento não pode ser integral, ou seja, se for pago o valor da indenização que foi fixada na inicial, isso já foi pago, isso então impediria a, a desistência da ação de desapropriação. E uma corrente minoritária defende ainda que mesmo que o pagamento seja parcial, ainda que se pagasse uma parte da indenização, entende
a doutrina minoritária que não seria possível essa essa desistência. Agora, mais uma vez, é sempre ponto pacífico que não pode ter acontecido alteração substancial do imóvel. Se alterou o imóvel, se demoliu algum prédio que tinha, isso aí já impede a desistência da desapropriação. Outro ponto também é que a doutrina entende que se o poder público ele chegou a utilizar o bem, ou ele fez alterações significativas, isso também impediria a desistência da desapropriação. E a gente quer destacar ainda que não é possível essa desistência da desapropriação se houver o pagamento integral da desapropriação, ou, para uma corrente minoritária, como eu já falei, se houve o pagamento parcial, isso também impediria a desistência da desapropriação. Uma pergunta interessante é: o proprietário expropriado, ele tem direito a resistir ao pedido de desistência pelo poder público? E a resposta é não. Ele não pode impedir a desistência. Entretanto, ele vai exigir o pagamento de seus direitos, que seria o pagamento da indenização dos prejuízos sofridos. E a doutrina, inclusive, sustenta que, mesmo os honorários periciais, se já foi realizada a perícia na ação de desapropriação, devem ser suportados pelo poder público. E como que vai se operar a desistência? Como é que isso vai acontecer? Pode acontecer de duas formas. Pode acontecer por mera petição nos autos da ação de desapropriação, ali postulando ao juiz a desistência da ação de desapropriação, ou então pode se dar com a revogação do decreto expropriatório. Essa revogação do decreto expropriatório vai ocasionar a perda do objeto da ação de desapropriação e a perda do próprio interesse de agir. E outro ponto também que a gente precisa lembrar é que são alguns requisitos que têm que ser observados. A gente pode juntar todos esses requisitos que a gente veio conversando aqui nessa videoaula e a gente pode identificar o seguinte: que, primeiro, deve ser feita antes de acabar o processo de desapropriação. Ainda que haja corrente minoritária que defende que, mesmo após o trânsito julgado, seria possível a desistência, o fato é que a corrente majoritária e a própria jurisprudência entende que não pode ter finalizado o processo de desapropriação para que haja a desistência. Segundo, devem ser reparados todos os danos do proprietário. Isso também é certo. Além dos danos decorrentes ali, inerentes ao imóvel, deve ser também reparados os danos referentes ao prejuízo das despesas processuais que a parte teve. E o mais importante, o bem deve ser restituído para o proprietário e restituído nas condições mais próximas originais. Não pode ter havido a degradação, a destruição do bem, a alteração substancial, como diz a jurisprudência do STJ. Resumindo, a desistência na ação de desapropriação é possível, mas o proprietário tem o direito de ser indenizado em todos os prejuízos que ele suportou com a desapropriação. E essa desistência também não pode ser abusiva. Ela deve estar fundamentada na moralidade administrativa e na supremacia do interesse público sobre o privado. E não pode deixar de haver a imediata devolução do bem para o proprietário. Esse então era o conteúdo que tínhamos para essa nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta nos comentários que nós vamos responder. E se você tem alguma sugestão de conteúdo, deixe também nos comentários que nós preparamos a videoaula para você. Eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.